anotei. Então, vamos lá, pessoal. Então, o sistema ABO é o sistema dos tipos sanguíneos. Ele engloba quem? 4 grupos sanguíneos que nós temos. O grupo A, o grupo B, o AB e o O. Esses 4 grupos sanguíneos são distintos entre si por causa de propriedades únicas em cada tipo, em cada grupo sanguíneo. E a gente vai conhecer todas elas agora. Então, qual a relação de dominância entre esses alelos, entre esses genes que vão determinar essas características? Então, nós temos o isão A, que é responsável pela característica do sangue A, o isão B, que é responsável pela característica do sangue B, e o isinho, que é responsável pela característica do sangue O, que vão ter a relação determinada da seguinte forma. O isão A e o isão B, eles são codominantes. O que é isso? Um gene codominante a outro quer dizer o quê? Que eles se expressam da mesma forma. Quando os dois estão juntos, esse aqui não vai ser mais forte que esse. Eles vão se expressar ao mesmo tempo. Então, eles vão ser responsáveis pela característica do sangue AB. Nem o A se expressa mais, nem o B se expressa mais. Eles são codominantes, se expressam juntos, quando aparecem no mesmo par, tá certo? Quando a gente tem o I minúsculo, ele é o mais recessivo. O que é o mais recessivo? Quer dizer que quando aparecer em heterozigose, o gene que vai se expressar ou é o isão A ou o isão B. Eles são mais fortes do que o isinho. O isinho é o mais recessivo. Então, ele só vai ser expresso em homozigose, certo? Se ele não tiver em homozigose, ele não pode ser expresso. A gente não vai ver ele se mostrando, tá certo? A característica dele não vai ser expressada. Então, as diferenças entre esses grupos sanguíneos. E aí a gente vai para aquela tabelinha que eu passei para vocês hoje, certo? Essa tabelinha, ela vai mostrar o grupo A, o grupo B, o grupo AB e o grupo O, certo? Aqui nós temos o desenho das hemácias, onde a hemácia do sangue tipo A, ela vai ter aglutinogênio A. O que é um aglutinogênio? É um tipo de antígeno. Ele vai estar presente na hemácia, ele vai estar em volta, na membrana da hemácia, certo? E no plasma sanguíneo, ele vai ter aglutinina. O que é aglutinina? Um tipo de anticorpo. A aglutinina do sangue A, ela vai ser anti-B, certo? O grupo B, ele vai ter a presença de aglutinogênio do tipo B, na membrana das hemácias. E aglutinina do tipo anti-A, certo? Já o grupo AB, ele vai ter o quê? Aglutinogênio do tipo A e do tipo B. É ou? Vai ser um ou outro? Não. Um e outro. Como eu disse, eles são codominantes. Então, eles se expressam, os dois vão estar expressos. Então, ele vai ter na sua membrana, na membrana da hemácia do tipo AB, ele vai ter a presença de aglutinogênio A e B, certo? E nenhum anticorpo, nenhum tipo de aglutinina. Porque como que isso aqui se comporta? A aglutinina, por ser um anticorpo, o que é um anticorpo? Ele não vai defender? O antígeno, ele vai ser considerado corpo estranho. Então, o anticorpo, ele vai identificar o antígeno, isolar o antígeno e destruir o antígeno. O sangue A, ele vai ter aglutinina anti-B, porque o aglutinogênio dele é do tipo A. O sangue B vai ter aglutinogênio do tipo B, mas a aglutinina anti-A. Por quê? Ele vai identificar o A como estranho.
O AB, como ele tem os dois tipos de aglutinogênio, ele não pode identificar nenhum como estranho. Então, ele não pode ter nenhum tipo de anticorpo, porque se ele tivesse, o anticorpo ia destruir o próprio sangue, certo? Então, por isso, ele não tem aglutininas. Já o tipo O, o que ele vai ter? Nenhum aglutinogênio. Ele não tem nenhuma estrutura em volta da membrana. Então, ele não tem aglutinogênio, ele não tem antígeno presente na membrana da hemácia. Mas, em compensação, ele vai ter dois tipos de aglutininas. Ele vai ter a aglutinina anti-A e anti-B. Então, o tipo O ele vai reagir contra qualquer outro tipo de sangue. Enquanto o tipo AB não reage contra nenhum tipo sanguíneo, o tipo O reage contra qualquer tipo sanguíneo, porque a aglutinina dele reage anti-A e anti-B, consequentemente também anti-AB, certo? Quais são os genes, o genótipo para determinar cada tipo de sangue? A gente vai ter então o fenótipo A representado em homozigose dominante, isão A, ou em heterozigose, isão A, izinho, certo? O tipo B, homozigoto dominante, isão B, ou heterozigoto, isão B, izinho. Já o tipo AB, como ele é uma relação de codominância entre os genes, ele vai ser isão A, isão B. E o tipo O, como ele é expresso pelo gene recessivo, ele precisa de ser izinho, certo? Então, nós temos esses tipos de genótipos para cada tipo sanguíneo, para cada grupo sanguíneo, ok? E aí, nós vamos entrar aqui nas transfusões, em como esse sangue ele pode ser feito, aquelas transfusões aqui, ó, que eles faziam e davam errado por conta desses fatores. O tipo O, pelo fato dele não ter nenhum aglutinogênio, certo? Ele pode doar para todo tipo sanguíneo, certo? A sua hemácia lisa, ela não vai ser identificada por nenhum anticorpo. Então, ele doa para o A, ele doa para o AB e ele doa para o B. E para ele mesmo, certo? O tipo A só pode doar para o AB e para o A, certo? Porque se ele doar para qualquer outro tipo sanguíneo, ele vai ser identificado e vai ser destruído. O tipo B, da mesma forma, ele vai doar para o B e para o AB. Porque se ele doar para qualquer outro tipo sanguíneo, ele vai ser identificado e vai ser destruído pelos anticorpos. E o tipo AB, como ele tem aglutinogênio dos dois tipos, ele só pode doar para o AB. Então, o que a gente percebe? Que o tipo O doa para todos os outros tipos sanguíneos. Já o tipo AB recebe de todos os tipos sanguíneos, mas não doa. O O só recebe dele mesmo. O AB recebe de todo mundo. O AB não doa para mais ninguém, só para o AB. O O doa para todo mundo, certo? E aí a gente vai para o último fator, que foi esse descoberto em 1937, que a gente viu, que é o fator RH positivo e negativo. O que é o fator RH? É uma proteína presente na hemácia, certo? É um tipo de antígeno também que vai estar presente na hemácia. E aí, quando ele é positivo, ele vai ser ou em heterozigose, Dzão, Dzinho, ou homozigose do dominante, Dzão, Dzão. Quando ele aparece com a presença desse antígeno na hemácia. Quando ele é positivo, é presente o RH, o antígeno RH, e ausente o anticorpo anti-RH, certo? Então, o positivo, ele tem o antígeno RH
e não tem o anticorpo anti-RH, certo? Já o negativo ele vai ser homozigose recessiva, Dzinho, onde ele não apresenta o antígeno e apresenta o anticorpo anti-RH. Todos vão apresentar esse anticorpo anti-RH? Não. Normalmente, quando a pessoa é negativa, ela também não tem o anticorpo anti-RH, ela é como se ela fosse neutra. Só que assim que ela tem contato com o RH positivo, aí ela começa a produzir esses anticorpos. Isso pode vir de uma transfusão, ou em caso de mulheres que já tiveram filhos, pode vir de uma gravidez, onde o primeiro filho era RH positivo. E aí eu vou explicar para vocês agora a eritroblastose fetal. O que acontece? Quando a mãe é RH negativo e o primeiro filho dela é RH positivo, vindo de quem? Do pai. Esse positivo ele vai nascer relacionado ao pai. Então, o primeiro filho sendo RH positivo, ela vai, na hora do parto, ter contato com o fator RH positivo. Em 72 horas, ela produz anticorpos para esse fator RH. E aí, o que vai acontecer? Na primeira gestação, ocorre tudo bem, tudo certo, o bebê nasce, lindo, tudo certinho. Na segunda gestação, que pode vir a acontecer a eritroblastose fetal, certo? O que vai ser essa eritroblastose? É quando o sangue da mãe, né, esse anticorpo, reconhece as hemácias do feto como corpo estranho. Então, ele começa a destruir as hemácias, que já estão maduras. E aí, o bebezinho passa a produzir somente hemácias prematuras. Essas hemácias prematuras são chamadas de eridroblastos. Por isso, do nome da doença, eritroblastose fetal. Tá certo? Então, essas hemácias prematuras vão se acumulando no fígado, que começa a produzir bilirrubina, e a criança nasce com a pele amarelada. O excesso de hemácias prematuras e de bilirrubina pode causar problemas neurológicos também, afetar o sistema nervoso central e a criança nascer com várias deficiências por conta disso. Para evitar a eritroblastose, a mãe, assim que ela tem o parto, ela toma uma vacina anti-RH positivo, anti-anticorpo, digamos assim. Ela isola, essa vacina ela vai isolar os anticorpos da mãe para que ela não reaja ao próximo filho, caso ele seja positivo, certo? Se o segundo filho for negativo igual a mãe, não vai acontecer nada, ela não identifica, não tem problema nenhum. Se ela não tomar a vacina e o segundo for negativo, tá tudo certo. O problema acontece se o segundo filho for positivo e ela não tiver tomado essa vacina, tá certo? Então, a única forma de evitar isso é se a mãe for RH negativo e tiver o primeiro filho RH positivo, ela precisa tomar essa vacina. O tipo sanguíneo não importa. Nesse caso aqui, o fator importante é o RH. Se ela for negativa e o primeiro filho for positivo, ela tem que tomar essa vacina para inviabilizar os anticorpos produzidos. Certinho? Tudo tranquilo? Então, como vocês viram, é a explicação do nosso exercício de hoje, que vocês pegaram para fazer pela manhã. Vocês podem fazer as anotações. Caso não tenha entendido alguma coisa, agora a gente vai resolver, tá? E eu vou estar encaminhando para vocês 2 exercícios do Enem, para que vocês possam fazer e treinar um pouquinho, tá certo? Beijinhos para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.